Olá Deus, eis-nos aqui, somos Morgão, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, nos protege do dia mal, nos dá entendimento. Amém? Confia em Deus, chama Ele, ora com Ele e tudo será realizado. Vamos continuar. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 9. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Veja, o povo pediu um Deus, abandonou Deus por um rei de carne. Deus disse que ele não iria prestar, mesmo assim o povo quis. Saul fez o que Deus não ordenou, não obedeceu a Deus e agora perdeu o reinado. Então confie em Deus, não duvide, não abandone Deus por homem, nem por dinheiro, nem por poder, nem por nada. Deus é maior do que tudo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Olha que interessante. Saul, mesmo ruim, mesmo desobedecendo, ainda estava com o Espírito Santo de Deus. Depois que Deus tirou, ungiu Davi, então o Espírito saiu de Saul e foi para Davi. E Davi ficou com o espírito mau da parte de Deus, que ficava atormentando ele, perturbando. Então os criados de Saul disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, porque está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e o cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. 17. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá,
e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu o filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, estão a nós sereis por servos, e nos servireis. Disse mais os filisteus: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem Efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os homens de seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre e leva-los ao arraial a teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Veja, com Deus tudo fica mais fácil. A vida parece difícil, problemas, mas se resolve, porque Deus resolve para nós. Já sem Ele, desobedecendo, se apegando a homens e a dinheiro, tudo fica mais difícil. Você pode se encher de dinheiro, mas a dificuldade vem, sua cabeça fica perturbada, igual esse anjo mau da parte de Deus que perturbava Saul. Então, por isso nós vemos hoje muitas pessoas ricas que não têm paz. Busque a Deus, um local de paz, ama ao próximo como a ti mesmo, e sairá bem.